Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast Por Dentro da Dor Orofacial. Olá, todo mundo! Depois de alguns problemas técnicos, aqui estamos para gravar mais um episódio do podcast Por Dentro da Dor Orofacial. Dessa vez eu estou fazendo uma temporada, como vocês já sabem, gravando ao vivo com alguns professores, alguns pesquisadores que publicam artigos relevantes na área de DTM, dor orofacial, bruxismo e afins. E hoje eu estou aqui com a querida Dinamara Ferreira, professora doutora Dinamara Ferreira, que publicou seus resultados de doutorado. E a gente estava aqui, antes de começar, a gente já estava aqui conversando e dizendo, primeiro, hoje é 15 de outubro, né, de 2024, então se você está ouvindo antes, durante, depois, não sei aonde, hoje é dia do professor, então eu quero dar os parabéns para a Dina e para todos os nossos professores, especialmente para o professor Paulo Conte, que se não fosse por ele, né, Dina? Talvez a gente não estivesse agora aqui fazendo essa live. Então, vamos mandar um abraço bem grande para o professor Paulo Conte aí, que é o nosso professor. Mas eu queria agora, já falei um pouco demais, estou um pouco acelerada porque problemas técnicos me deixam ansiosa e não podemos ficar ansiosos, na verdade, vamos respirar. Então, enquanto eu Tá. respiro, Dina, dê seu boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E se apresente aí para a audiência do Por Dentro da Dor. Aliás, você já gravou, né? Conta que você já gravou aqui. Já gravei, acho que umas 2 vezes, escrevi para o blog, fiz um monte de coisa aí com você. E então, mas eu estava pensando aqui, né? A gente, como bons especialistas em dor, a gente não desiste do paciente. Imagine desistir de uma live, né? De uma aula, nunca, jamais. É isso Então, aí. isso aqui a gente tira de letra. Boa noite a todos. Eu me chamo Dinamara Ferreira, sou dentista, especialista, mestre e doutora, né, em DTM orofacial. Grande parte da minha formação tem aí a mão condutora da professora Juliana e do professor Paulo Conte, do professor Leonardo Bom Jardim e de toda a equipe de Sim. né? Parte do meu doutorado eu tive o privilégio de fazer na Dinamarca com o professor Peter Svensson. Na verdade, não foi parte do doutorado, foi outras pesquisas, né? Mas foi uma experiência muito boa. E atualmente eu voltei, né, para o Piauí, aqui em Floriano, onde eu estou coordenando o curso de odontologia aqui na minha cidade, em um centro universitário FAESP. Aqui a gente virou centro universitário agora. Tem sido uma experiência desafiadora e também que tem me dado muito crescimento, né? Tem sido uma experiência muito boa, né? Além de dar cursos também em pós-graduação de forma remota, né? Então é isso, parabenizo você, Ju, né? Deixo aqui um abraço para o professor Paulo Conte, professor Léo. Se nós tivermos mais professores nos acompanhando aqui, acredito que sim. Deixo um abraço a todos, porque ser professor é uma Sim. profissão muito nobre. É. Gente, Você consegue me ouvir direitinho, Dira? sigo, maravilhoso. Muito bom. Ótimo, ótimo, porque eu pus um microfone aqui, eu nunca sei se os microfones se dão problema ou não, né? A Consigo gente está aqui, YouTube estamos também. fazendo isso, a gente está transmitindo também via o YouTube, então espero que dê certo aí depois de tantos problemas, tantas pendências. Imagina, vamos ao que interessa, Vamos, né? Nós vamos. viemos aqui, nós viemos aqui conversar um pouquinho a respeito dos trabalhos que você fez ali durante o seu doutorado e que foram publicados agora. Inclusive, quando foi publicado o primeiro trabalho, eu tinha entrado em contato com você e falei, Dina, que legal, saiu, vamos gravar? Aí você falou assim, calma, que vai sair um segundo trabalho que é muito interessante, eu acho melhor esperar. E aí, quando saiu o segundo trabalho, saiu agora, até está numa revista na JAWS, que é uma revista que é aberta, né? Então todos podem ter e vai ficar. Depois eu já enviei para os grupos que a gente faz parte, mas vou também colocar na descrição desse podcast o link para o artigo. Então, quem quiser ler, pode ler esse e o outro também que está
no Journal of Auto Rehabilitation. E aí eu achei assim que realmente, Dina, fez toda a diferença esperar. Eu li os artigos ontem, como eu estava te dizendo, e eu falei, nossa, foi bom que a gente esperou, porque agora a gente tem dois assuntos interessantes, dois artigos muito interessantes para conversar. Então, eu queria que você contasse para a audiência, primeiro, como é que surgiu a ideia para a execução desse estudo clínico randomizado? Uhum. Bom, esse trabalho, a gente deu início ele em 2018, assim que eu entrei no doutorado, ainda pensando ali em ideias para fazer. E naquela época, a gente lá na clínica de dor orofacial no IEL, né, no curso de especialização, a gente começou a usar a duloxetina, né, meio que testar em alguns pacientes, porque ela estava em crescimento aqui no Brasil para o tratamento da fibromialgia e alguns outros tipos de dores crônicas, né? Então, um medicamento assim relativamente novo, possa se falar, né? É um antidepressivo dual. Até então a gente usava muitos antidepressivos tricíclicos, né? E aí surgiu no mercado os antidepressivos duais, com uma proposta de ter menos efeitos adversos, né? Uma proposta que se cumpre, de fato. Então, a gente transpôs, não é? Da aplicação em outros tipos de dores para a nossa clínica de DTM dor orofacial. Então, aí surgiu a ideia, né? O professor Paulo Conte, por que não, né? Fazer um estudo para a gente testar realmente se essa medicação funciona, se ela é eficaz, se ela é segura nos pacientes com disfunção temporomandibular. Então, esse foi o start. Aí a gente desenhou todo o trabalho. Esse trabalho foi trabalhoso, foram 18, 19, 20, 3 anos de pesquisa, de coleta de dados. Esse trabalho, ele custou uma SUV, viu? Eu estava até hoje fazendo os cálculos. Sim, eu fui fazer uns cálculos assim, bolsa que eu recebi da FAPESP, mais o auxílio, né? Auxílio para equipamento, para mandar manipular medicamento, dava para comprar em uma SUV bem interessante, viu? Você vê, isso é uma coisa interessante, que até agora, acho que ninguém aqui que fez live comigo comentou. Isso é muito interessante, né? Fazer pesquisa, as pessoas acham, ela fez uma pesquisa, né? É muito difícil. Fazer pesquisa no Brasil com o nível que, assim, o grupo de Bauru, assim, o professor Paulo Conte, eu faço até, faz 13 anos que eu tô lá acompanhando, vendo as pesquisas acontecerem, né? Óbvio, eu não participo de todas as pesquisas, porque já me formei doutor e depois a gente fico mais na docência, né? Participo de algumas, mas eu fico observando assim, e de fato, fazer pesquisa no Brasil não é fácil. E conseguir o que o professor Paulo Conte assim consegue ali ele tira, tira assim, leite de pedra mesmo, né? Não só ele, o professor Leonardo Bonjardim também, claro, né? E o Yuri agora que está lá na Unicamp também. Então, assim, são três pessoas que eu acompanho de perto e eu sei a dificuldade. Então, essa parte que você levantou dos custos para iniciar uma pesquisa, o quão é oneroso, né? E o quanto a gente tem dificuldade de fazer boas pesquisas, por exemplo, fora do estado de São Paulo. Você sentiu isso? Você que está aí na universidade agora, de não só fazer um parênteses aí, daqui a pouco a gente começa do Loxetina, mas você me chamou a atenção para isso. Eu sempre que eu converso com as pessoas, eu pergunto como é que é no seu estado aí? A sua É, universidade tem essa dedicação à pesquisa ou não? não, na verdade, a gente está começando agora, né? Então, agora que virou um centro universitário, a gente tem bem forte a parte de extensão, graduação, alguns cursos de pós-graduação, mais pesquisa, a gente está dando start agora, né? Na odontologia. Mas eu adianto que o financiamento aqui é bem mais difícil, os recursos são limitados, quanto menor o estado, né? Menor os recursos, porque tem que ver também com aquilo que é arrecadado, né, da população. Se em São Paulo já era difícil, imagine aqui no Piauí. Eu vejo assim, uma alternativa é a questão das parcerias com empresas, né? Aqui no Brasil funciona,
né? Na época da minha pesquisa, a gente tentou, não deu certo, a gente tentou ali uma parceria com a empresa que cedesse o medicamento, não conseguiu, mas conseguimos o financiamento da FAPESP, né? Sim. Mas eu vejo isso como uma opção, né? Eu vejo isso como uma opção. Eu A gente acredito. pode ficar dependendo só do público, né? Do Não, financiamento claro que não. público. Eu acredito muito nessa parceria da universidade com as empresas, mas eu tenho a sensação de que as pessoas acham que isso é muito fácil. Ah, vamos fazer, pede para a empresa. E isso não é fácil. Muitas vezes a empresa ela precisa de ter uma contrapartida, né? Uma contrapartida, às vezes, fiscal, às vezes eles precisam de contrapartidas. E às vezes as pesquisas ainda não tem uma legislação, apesar que isso vem melhorando no Brasil. Mas isso é um assunto para um próximo podcast. Vamos ao que É, interessa, do Loxetin. Então aí você, não, é porque você puxou o gancho, eu achei isso bem interessante, esse gancho. Mas vamos lá. Do custo, né? Loxetina, então, ela chegou aí e, de fato, a gente vê, eu estudo muito fibromialgia, né? A duloxetina é uma medicação que é aprovada pelo FDA, né? Nos Estados É, Unidos para o uso em fibromialgia, e isso acaba reverberando no mundo inteiro, né? Mas conta para a turma aqui, primeiro, o que que é esse fármaco? Para quem nunca ouviu falar em duloxetina, é óbvio que meu público aqui é de profissionais da saúde, mas sempre bom relembrar aí o que é a duloxetina, Dina. vamos lá. O pessoal está falando aqui que está travando, né? Mas você vai disponibilizar Ah, sim, depois. depois eu vou. A É, imagem está travada. A internet está bem ruim, viu, dessa é, vez. Mas, enfim. vamos lá. Vamos continuando. Depois eu vou pegar logo e eu já vou colocar no Spotify, já vou colocar no YouTube, já vou colocar em todos os lugares. Então, sem problemas, Gina. Vamos Uhum. tocando o barco. Então vamos lá. Duloxetina é um medicamento, é uma opção medicamentosa para o tratamento de dor crônica, né? E ela está lá dentro do nosso arsenal, como você ensina, né? A gente tem lá um arsenal, um guarda-roupa. Eu não sei qual é a sua atual analogia que você tem usado, mas ela faz parte da classe dos antidepressivos duais, né? Os antidepressivos duais, eles são seletivos, né, para inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina. E diferente dos antidepressivos clássicos ou mais antigos, que são os tricíclicos, né, eles surgiram com essa proposta por serem mais específicos, ter menos reação adversa, né? Então, é aprovado para uso no tratamento. É importante ressaltar que ele é usado tanto para o controle de distúrbios de humor, né, controle de ansiedade, depressão, pânico, se eu não me engano, e também para condições dolorosas crônicas como fibromialgia, lombalgia, osteoartrite, dor neuropática, né, muito usado. Alguns trabalhos em migrânia também, né, em cefaleia, mostrando a aplicabilidade. Então, a gente vê um potencial muito grande de trazer isso para a nossa área, né? Para a nossa área. Então, Que é uma área é, que tem pouquíssimos fármacos. Esse trabalho seu, ele tem uma coisa muito importante, né? Não só ele é original, pelo fato de você ter trabalhado com um fármaco que não havia sido tanto trabalhado para disfunção temporomandibular como é a duloxetina, num estudo clínico randomizado, como também faz parte de um rol muito pequeno, que são os estudos com fármacos em disfunção temporomandibular. Porque se a gente for observar, na disfunção temporomandibular dolorosa, nós temos pouquíssimos trabalhos clínicos randomizados com fármacos. Então, assim, esse trabalho é um trabalho louvável, assim, uhum, é realmente muito importante mundialmente, porque ele entra nesse rol de poucos trabalhos clínicos randomizados com fármacos em disfunção temporomandibular. Então, eu acho é, o, importante o, isso. no- o nosso foi o primeiro com a duloxetina. Depois já surgiram outros. Eu não cheguei a verificar, eu recebi um pedido de uma revista, nem lembro, para revisar um artigo Uhum. que era, olha só, uma revisão sistemática do uso da duloxetina em DTM.
Eu tava tarefa, juro, eu tava tão atarefada que eu assim, não tinha como eu revisar, eu recusei. Mas eu dei uma olhada assim, como assim já tem vários estudos? Não, É, não tem. Deve ter talvez mais um outro, mais uns dois no máximo. olha que. Depois, de- depois eu vou checar. Depois eu vou checar. Não, porque hoje está assim, né? A pessoa faz dois trabalhos, aí chega alguém e faz uma revisão sistemática de dois trabalhos. É, as revisões sistemáticas, elas estão pipocando por aí, né? Já diria o professor Manfredini sobre as revisões de bruxismo, mas isso é um outro assunto. Mas, assim, de fato, tem muitas revisões sistemáticas e fazer uma revisão sistemática de algo que só tem 2 ou 3 artigos é realmente É, uma coisa muito esquisita, né? é Bem, verdade. Gina, eu Mas. vou fazer o seguinte agora, eu vou compartilhar aqui na tela. Uhum. Consegue ver a tela? E Consigo, consigo. Muito bem. muito bom. Esse aqui é o seu artigo número 1, né? Dessa Uhum. série agora, né? Que é essa série da duloxetina, né? E aí, o título diz, né? A eficácia, predição. Como é que fala em português? Me ajuda porque eu estou na menopausa, estou complicado. Tem que falar É a isso. predição, tá certo. Predição mesmo. Da Predição eficácia da da. duloxetina, né? É, Isso. juntamente, e isso eu achei muito legal também, com o autocuidado, o automanejo, a autorregulação do sistema trigeminal, como gosta o professor Conte, né? Nas disfunções temporomandibulares dolorosas, o estudo clínico randomizado. Então, eu queria primeiro te perguntar o seguinte, assim, sobre esse trabalho, né? Eu vi aqui que você separou pacientes, então aqui eu fiz algumas anotações para a gente conversar, né? Que foram pacientes aqui que apresentavam disfunção temporomandibular dolorosa. Então, você conseguiu agrupar, então, dentro do mesmo grupo, muscular e articular, foi isso? Foi. Ju, vou só fazer aqui uma introdução antes de eu entrar nos Claro, pacientes. perfeito. Deixar claro para o pessoal quais foram os nossos objetivos. Foram dois, né? O primeiro foi verificar a eficácia. Então, de fato, a duloxetina, ela é eficaz, né, para o tratamento da DTM dolorosa. E o que seria esse eficaz? Ela funciona para reduzir a intensidade de dor, porque quando a gente fala em eficaz, né, o que eu quero dizer com isso? Eu posso avaliar a redução da dor, eu posso avaliar a melhora da qualidade de vida, eu posso avaliar a melhora da função mandibular. No nosso caso, o desfecho de interesse era a intensidade de dor, tá? E aí a gente não avaliou o efeito dela sozinha. Não tinha sentido. Por quê? Porque saiu o consenso, né, de que o tratamento base inicial de todo paciente que tem disfunção temporomandibular deve ser o automanejo, né? O autocuidado. Sim, Então, ele é a base. Então, a gente parte daqui. Ok, essa é a nossa base. Se eu adicionar a duloxetina, isso vai ser vantajoso, né? Para o tratamento, né? Para a redução da dor desse paciente, foi o nosso primeiro objetivo. Segundo perfeito. objetivo, Então, pera um aí tem pouquinho, que. deixa eu só fechar. Então, nesse primeiro objetivo, então você, nesse trabalho aqui, que é o primeiro, você trabalhou com a intensidade de dor. Isso, E aí, a isso. eficácia na intensidade de dor, o que seria eficaz para vocês eu vou O, misturar um pouquinho o objetivo com a metodologia já, mas assim, só para a gente falar depois do segundo, que eu acho que o segundo objetivo aqui é um pouco mais complicado para quem não está familiarizado. Então, o que assim, seria. isso, o que Perfeito. seria eficácia em dor neste Aham. Maravilha. Até porque quando a gente está falando sobre tratamento do paciente no consultório, né? O que seria o sucesso no tratamento? É. Então, e aí é onde a pesquisa se integra com a clínica, né? Então, as pesquisas mostram que uma redução de intensidade de dor de pelo menos 30%, tá? Então, a gente precisa ter uma melhora de pelo menos 30% da dor para que ela seja perceptível e significativa para o paciente, entendi. né? Então, Então, é esse, considerado. Então, vamos lá, só isso, para as pessoas entenderem, então.
Você avaliou a intensidade de dor inicial, e se essa Isso, intensidade de dor inicial, em qualquer momento da pesquisa, ela reduzisse em 30%, isso era considerado eficaz. isso. No caso, no final, porque a gente comparou o início e o final, O né? início e o final. Início, Joia. tá? E aí tem um segundo efeito aqui, ó. Vou ampliar. Esses aqui são os seus objetivos, né? O segundo objetivo, que Que é tem que esse que ver tá com a... em rosa aqui, né? Isso, perfeito. Foi com a predição. Hoje, a gente, não só hoje, né? Já tem um tempinho, desde que eu estava em Bauru, a gente fala muito de traçar um perfil do paciente que responde ao tratamento. A gente sabe que nenhuma terapia ela funciona para todos os pacientes. Então, a gente tem que selecionar, né? Quais as características desse paciente que eu tenho aqui, né? Vai fazer match, né? Com os tratamentos que eu tenho disponível. E quando a gente fala da duloxetina, a gente tem estudos prévios mostrando que a modulação de dor, né? A modulação de dor condicionada é um fator que prediz a resposta ou não ao tratamento com a duloxetina. Uhum. Então, a gente quis aí verificar se a gente ia conseguir esse mesmo resultado no nosso trabalho. Será que o paciente que tem TTM e tem uma modulação de dor ruim, ele se beneficiaria mais com a duloxetina do que aquele que não tem uma modulação de dor deficiente? Essa foi, esse foi, essa Segundo nosso objetivo. segundo objetivo. É. Isso. Aí as hipóteses que vocês tiveram é que a duloxetina Uhum. seria bacana adicionada a isso, né? E, Uhum. e que o CPM. Explica um pouquinho para a turma aí o que O seria que, um que é o CP? CPM menos efetivo, como está aqui, ó. Uhum. Que CP menos efetivo, né? Bom, de forma muito simples e prática? objetiva, CPM significa modulação de dor condicionada. É um teste laboratorial que a gente avalia o sistema inibitório descendente, ou seja, a capacidade que o nosso organismo tem de modular a dor. Modular a dor para menos, reduzindo a intensidade, ou para mais, aumentando a intensidade de dor. Né? A hipótese era a seguinte: será que aqueles pacientes que não conseguem inibir a dor, né, não conseguem controlar a dor, abafar a dor, eles respondem melhor à duloxetina, porque a duloxetina atua diretamente nesse mecanismo? Uhum. E aí eu vou resgatar aqui para ficar mais claro que quando a gente fala de modulação de dor e duloxetina, é como se fosse um teste chave fechadura, né? Modulação de dor é a fechadura e a duloxetina é a chave. Então, se a modulação de dor ela é ruim, a duloxetina ela encaixa muito bem nessa fechadura. Ela encaixa muito bem nessa fechadura, aumentando, né, a modulação de dor, melhorando a capacidade de analgesia. Então, foi a nossa hipótese baseado em estudos anteriores, né, feito em pacientes com outras condições dolorosas. Essa foi a nossa hipótese. E aí, mais na frente, a Só gente vai ver o lembrando resultado. assim que eu não sei se você se lembra, Dina, quando eu comecei a fazer CPM no consultório. Você lembra disso? Que eu comprei um Lembro. balde, enchi de gelo, comprei o termômetro de aquário que eu tenho até hoje. O paciente Aham. punha a mão lá, não, aí fazia limiar de dor da pressão com o algômetro, anotava, o paciente colocava a mão, aí eu fui anotando, fui fazendo, de repente eu falei assim, não, isso aqui não dá para usar no consultório, é inviável, para tudo. Né? De fato, ainda, eu acho que a modulação de dor condicionada não chegou para, como que eu vou dizer, não está aí para jogo, para a gente poder, de certa forma, como se diz, fazer ainda no consultório, No né? Eu dia, não sei se tem não, algum lugar no mundo que faz isso em consultório. Você já não, não. viajou bastante aí, o que que você acha, Dina?
Não, isso não é para. Ainda não chegou ao uso clínico, né? Sim, Realmente ao uso laboratorial. E aí, é, que se você mora em uma cidade que tem um centro de pesquisa, você pode enviar o paciente para fazer esse teste, né? E você ter uma noção. Embora verdade. a gente já tenha alguns marcadores clínicos. E eu vou trazer aqui para a nossa conversa, vou abrir um outro parêntese, o nosso trabalho, o nosso último trabalho que a gente publicou na PEN sobre dor referida, né? Aham. Encabeçado pelo Fernando Exposto. E lá a gente viu o quê? Que pacientes que têm dor referida, né, muita dor referida, isso sinaliza uma deficiência na modulação de dor. Sim. Então, já fica aí, né, um sinal clínico para a gente, além de outros, né? Além de outros. Sim, e que pode também estar. Eu vi, só fazendo mais um parênteses nessa questão de Uhum, modulação, eu vi uma aula recentemente do professor Elcio Piovesan, da Universidade Federal do Paraná, que era uma aula de fisiopatologia em migrânia, e ele falando da migrânia crônica, e ele falou quando o sistema que faz a modulação de dor, ele começa a facilitar a dor, né? Que é o mesmo sistema. E eu achei, a gente fala muito pouco de facilitação da dor também, por culpa da dor crônica, a dor referida em alguns pacientes. A gente já sabe, tem o podcast, aliás, fica a dica para quem não ouviu, eu sempre indico esse podcast, que é o Dilema do Trigger Point, com o Fernando Exposto e a professora Daniela Godoy Gonçalves aqui, o professor Fernando Exposto é de Aarhus, na uhum, Dinamarca, e a professora Daniela Godoy Gonçalves da Unesp. A gente gravou e está aqui no Spotify, eu acho que só no Spotify, para quem quiser, por dentro da dor orofacial, ouvir, que ele fala, o Fernando, ele fala sobre a questão da dor referida, que na verdade ela existe também, ela é um fenômeno, é um mecanismo, não é um problema, né, digamos assim, que as pessoas têm o hábito ainda, Dina, de linkar a dor referida à presença de um ponto gatilho, né? aham, Ah, para ter dor referida tem que ter um ponto gatilho. E na verdade não é bem isso. A dor referida é um mecanismo que saudável pode acontecer, só que eu tenho que colocar muito mais pressão para a palpação, enquanto que no uhum, doente ele está ali sensibilizado, então eu consigo com uma menor pressão já apresentar esse mecanismo, né? E aí eu acho que é isso embanana um pouco. Então fica a dica para quem ouviu agora, depois termina esse podcast, já ouve o outro para linkar as ideias, né? exato. Ó, Bom, então, com os pacientes, foi tudo junto e misturado, DT muscular articular, e o importante era que eles tivessem dor há mais de 3 meses. A gente considerou isso como um critério para dor crônica, e lá na frente eu vou discutir que isso foi um erro do nosso estudo, tá? Apenas isso como critério, a presença de dor aí, porque a gente usou o DC, né? E o DC é até uma descoberta aí que eu fiz recentemente nos meus estudos, tentando entender mais essa questão de dor crônica, que lá no DC tem dois tipos de dor, né? Se a sua dor está presente nos últimos 30 dias, ela vem e vai, ou se ela está sempre presente, isso, né? Então, na nossa amostra tinha gente de todos os tipos, né? Com dor intermitente e com dor contínua. isso. É, E dá mais um trabalho. Se você tiver esse dado, é mais um dado que você pode uhum, fazer um terceiro trabalho, o terceiro trabalho. Não é? é, Mas é verdade, porque é um assunto que você está despertando aí nos seus estudos, que é uma coisa pouco falada. As pessoas têm. Eu ministrei uma aula agora de dor neuropática e tem até sua fotinho na minha aula. Sempre tem sua fotinho falando da dor neuropática aguda, né? Sinto falta uhum, das nossas discussões, Dina, na clínica, naqueles insights, né? é, E aí, assim, eu mostrei essa definição de dor neuropática crônica, e aí tá lá, dor neuropática, né? Pós-traumática trigeminal, e tá ali, presente por 3 meses. Aí eu falei, mas se tiver presente por 2 meses e 5 dias, não vai encaixar, né? Aí fica onde? Fica no limbo, não encaixa em lugar nenhum, vira provável, né? Então, exato. isso é uma coisa muito capciosa. Ô, Dina, assim, só fazendo um parênteses, que a hora que você me falou, eu falei, puxa, e se, né? Hoje a gente tem também os critérios para dor nociplástica, né?
que eu acho que a dor nociplástica é o que mais se parece com o que a gente imagina de um paciente crônico, né? Talvez no futuro fazer um trabalho, né, com DTM nociplástica. Entendi isso, não sei se é. E, tem, nossa, Ju, mas é, acho que a gente vai divergir um pouco aqui. Mas, ô pessoal, desculpa, a gente às vezes não tem limite, né? E é É. muito tempo sem conversar. Saiu um artigo recentemente do professor Svensson falando sobre pode a DTM ser nociplástica? Não sei se você chegou a ver. Ainda não, menina, depois te conto minha vida em off, mas ainda não consegui ler nada esse mês. Esse último mês tá Tá, meio. mas ele discutindo essa possibilidade, aí ele traz dois tipos de DTM, né? Bom, enfim, vamos falar para o pessoal o que é dor nociplástica, né? Sim, por favor. Mas se você não ouviu, tem um podcast inteirinho sobre dor nas plásticas. Dica. Aqui é assim, eu falo uma coisa, eu falo, vai ouvir, ouve de novo. Que eu Dor gravei com a professora Daniela também. Vamos lá, via de regra, a DTM, que é uma condição musculoesquelética, ela é uma dor nociceptiva e inflamatória, né? Então, ela precisa ali de um estímulo, uma lesão tecidual, um estímulo ali, ó, começou na periferia, e ali você tem toda uma cascata que começa aqui na periferia, uma abertura de boca excessiva, enfim, alguma injúria, né? Seja na TM, na musculatura, tendões, e aí, essa dor, ela persiste, ela desregula todo o sistema nervoso, né, que transmite essa informação de dor. Via de regra, é isso. Né? Mas aí os estudos de patofisiologia de mecanismo têm avançado e têm mostrado aí um outro tipo de dor, que não é uma dor nociceptiva por estímulo, nem inflamatória, também não é uma dor neuropática, porque a gente não tem lesão nervosa, é uma dor por exclusão, que é a dor nociplástica. A dor nociplástica, ela, em vez de começar na periferia e subir, ela é o contrário, ela começa de cima para baixo, né? É isso que o professor Peter É, Svensson discute nesse paper, né? inclusive, essa discussão do Svensson, pelo que você está me dizendo, já é uma discussão que o próprio grupo que cuida da dor nociplástica na IASP já E tinha isso, feito, de quando é uma dor exato, musculoesquelética primária ou não, né? Quando é uma dor musculoesquelética e secundária, né? E aí eles falam a respeito disso também. Quando é nociplástico, que é você já inicia nociplástico, e quando você tem uma uhum, dor prévia que vai, ao longo do tempo, evoluindo até chegar numa condição nociplástica, né? Isso está tendo várias discussões também a respeito. é. O fato que caracteriza é que é uma dor que ela é mantida ali principalmente por mecanismos centrais, É. por Pode mecanismos ser por centrais. amplificação da dor, ou pode ser por modulação da dor, up ou E, down, né? Que eles falam. exa, É. exatamente. Bem, voltando aqui, Dina, ao seu trabalho, deixa eu mostrar aqui. Eu queria mostrar essa figura. Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho dessa figura, o que foi feito para a gente poder. A gente está se alongando bem aqui, então nós vamos ficar aqui 3 horas, Gina. Porque faz tempo que eu não falo com você. A gente vai ficar aqui 3 horas. Mas não, não vamos não, porque temos que jantar daqui a pouco. Mas conta um pouquinho para a turma aqui a respeito dessa figura. Explica um pouquinho para eles o que quer dizer a figura. Essa figura mostra o desenrolar da pesquisa, como que ela foi feita, né? Então, a gente selecionou pacientes, essa fase de screening, a gente fez a triagem, foram 80 pacientes selecionados, e um ponto forte do nosso trabalho é que a gente teve a coragem de recrutar pacientes que tinham DTM real life, da vida real, paciente que chega no consultório, né? Ele não tem só DTM, ele chega com um monte de coisa, um monte de comorbidade, dolorosa, não dolorosa, ele toma uma pancada de remédio. Então, a gente pegou esse paciente da vida real e trouxe para dentro da nossa pesquisa. É um ponto forte aí. Então, a gente dividiu eles em dois grupos, 40-40. Ah, todos os pacientes receberam o autocuidado, as estratégias de autocuidado, e aí
40 receberam placebo e 40 receberam duloxetina, né? De forma cega, ou seja, os pacientes não sabiam. Eu que estava tratando os pacientes também não sabia, né? Então, os medicamentos, com os vidros idênticos, rótulos idênticos, tananã, tinha uma terceira pessoa por fora que sabia, né? Toda essa questão. O nosso, a terapia, a dose terapia, o esquema, né, de tratamento da duloxetina, a duloxetina, ela é um medicamento que a gente vai escalonando, né? Então a gente começa com a dose mínima de 30 miligramas, é para ser tomada pela manhã, de preferência após café da manhã, para diminuir a náusea. E dali com uma semana a gente aumenta para 60 miligramas, tá? 60 miligramas é o mínimo para a gente ter um efeito analgésico, tá? E aí eu já trago isso para a clínica. Muitas vezes a gente tem medo de subir a dose do medicamento, mas a duloxetina, ela precisa de pelo menos 60 miligramas para ela ter um efeito terapêutico na dor. Com 30 miligramas, ela é apenas moduladora de humor. Porque eu achei muito interessante quando eu li, que eu tive que ler bastante sobre ela, né? 30 miligramas só inibe recaptação de serotonina. Então, boa para ansiedade e depressão, mas para dor, o efeito que a gente vê nos nossos pacientes é o efeito placebo, né? Então, você tem que subir para 60, né? Além de 60, ela já tem um efeito ali para reduzir a intensidade de dor sem tantos efeitos adversos. Então, esse foi o esquema de tratamento. Então, isso foi seguido tanto para o placebo como para o grupo de duloxetina. Começava com uma cápsula, depois subia para 2 cápsulas e eles tomavam por 3 meses. E aí eu ficava acompanhando todo mês, tinha um retorno para eu fazer o reforço do autocuidado e também para controlar essa questão. Tá tomando direitinho, tá usando, tá tendo efeito adverso, né? Fazer esse controle. No final das 12 semanas, ou seja, 3 meses, aí a gente fazia o desmame. Então, quem estava tomando 2 cápsulas, a gente reduzia para uma cápsula durante uma semana, depois alternava, um dia sim, um dia não, até eliminar aí o uso do medicamento, para a gente não ter ali muitos efeitos adversos na retirada do medicamento. Então, esse foi o desenho de estudo, tá? E aí, a gente fez a avaliação inicial e final, avaliamos vários parâmetros, intensidade de dor, que era o mais importante para a gente, tá? A gente verificou, fez o teste de modulação de dor e avaliamos também outros parâmetros de acordo com as recomendações do IMPACT, né? Avaliamos Oi, desculpa. função, né? Avaliamos função. Se você subir aí o paper, Ah, eu tá, acho que peraí. se você subir o paper aí na parte da tabela, Ok, vamos para a a tabela. tabela na tabela 1, a gente consegue visualizar aí Antes da tudo que tabela foi 1, só queria colocar aqui essa figura 2, porque eu acho que ela vem antes da tabela 1, né? A figura 2 que é o seu algoritmo aqui, né? Uhum, E só para contar para a turma que você selecionou 174 pessoas, né? Então, só para você ver a dificuldade, você acabou randomizando 80, né? uhum, E que completaram o estudo, a gente tem aqui 24 no grupo que tem tomando duloxetina e 30 no grupo tomando placebo, né? Eu acho que esse é um isso. fator que a gente vai conversar bastante. E aí, na tabela 1, você traz os dados demográficos e algumas características clínicas que você selecionou aqui. Você quer chamar a atenção de algumas delas? Seria para mostrar as variáveis Ah, sim. avaliadas, né? Eu sempre, assim como você, sempre gosto de fazer a correlação com a clínica, né? Assim como em pesquisa, no consultório, a gente precisa ter vários desfechos, né? Sim. Então, a gente avalia o que você quer? Você quer uma melhora do paciente, mas o que seria essa melhora? Você quer uma redução da intensidade de dor? Você quer uma melhora da qualidade de vida? Você quer uma melhora do sono? Uma redução da ansiedade? Né? Então, vários parâmetros. Então, a gente verificou, né, todos os parâmetros recomendados pelo IMPACT, que é uma entidade que faz o direcionamento de estudos, né, de tratamento de ensaios clínicos randomizados, e a gente avaliou todos esses desfechos, tá? Uhum. Era só para mostrar isso mesmo. E aí, Porque assim, eu acho que uma coisa que você falou
que você trabalhou com dados reais, né? Então, o Uhum, nosso paciente, ele não é um paciente puro. Isso eu achei muito uhum, legal. Vocês incluíram pacientes que têm comorbidades, e aí vocês colocam que as comorbidades mais frequentes foram a enxaqueca, né, que é a migrânia, a dor uhum. cervical, né, e também a fibromialgia, Fibra, que são três fibra. comorbidades que apareceram bastante para vocês. Vocês também Aham, trabalharam com pacientes com sinais e sintomas de ansiedade, sinais e sintomas de depressão. Eram pacientes também que tomavam medicamentos já previamente e vocês não excluíram essas pessoas. Achei isso muito legal, porque no nosso uhum, consultório os pacientes já vêm tomando outras medicações por outros problemas, às vezes para este problema, e isso uhum. também. E eu queria perguntar um pouquinho a respeito dessa escala, que é essa escala de expectativa de tratamento de Stanford aqui. Uhum. Vocês incluíram e discutiram depois esses dados? Na verdade, é uma escala que eles recomendam só para a gente verificar a expectativa e efeito placebo. Uhum, A gente sabe que no tratamento da dor, né, o resultado, a gente tem uma participação muito grande do efeito placebo. uhum. Então, Sim. a gente tem ali, se o paciente, aquilo, você pegou um paciente que estava ali, foi no seu consultório, estava com uma dor 8, e aí você trata ele, e no final ele está com uma dor 2, isso não significa que essa redução você fez a mágica toda, não é? Uhum, Não foi só o seu tratamento. Sempre tem ali um efeito placebo embutido também, né, que se soma. Essa escala vale a expectativa do paciente, né? É a escala também recomendada, porque a gente sabe que quanto maior a expectativa de melhora, maior é o efeito placebo, né, do resultado. Então a gente fez só para ver se ia ter diferença entre os grupos. No final não teve. Os dois grupos estavam otimistas com relação à memória ou à melhora do tratamento, tá? Não tinha nenhum grupo que que pessimista, tão que tá pessimista, né? pessimista, exatamente. Então, coitados, bichinhos, né? Procurando tratamento, encontraram a pesquisa lá na USP, em Bauru, ficaram felizes demais. E você depois, assim, só para contar que esses pacientes não são abandonados, pessoal. E Eu recebi todos eles, eu e o professor Paulo Coach recebemos todos eles depois lá na nossa clínica da especialização e da atualização, né? A Dina não abandonou ninguém, né, Dina? Foi não, outros foram para a pesquisa do Gian também. do Jancar, sim. É, É que a isso. gente já até discutiu aqui no primeiro episódio Uhum. dessa nova temporada do podcast. Dina, fala um pouquinho de maneira geral, só para a gente dar uma acelerada agora, porque eu quero mostrar o Resu- artigo, desse gráfico aqui do resultado, né? O que que você observou, né? E a gente fala, duloxetina, yes! Aí a gente vê o gráfico e fala assim, não foi hoje. Hoje Bom, não! calma, 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 calma. Essa linha mais escura é o grupo que recebeu a duloxetina, a mais clara é o grupo placebo, né? Então, a gente vê aqui nessa escala uma evolução descendente, significando o quê? Que houve uma redução da dor nos dois grupos, Uhum, né? Então, assim, os dois grupos melhoraram de forma significativa, né? Um grupo melhorou 30% e o outro 30 e poucos por cento, né? De forma significativa. Mas não houve diferença entre eles, ou seja, eles melhoraram da mesma forma, né? Aí a gente entra no quesito por quê? Nossa, então a duloxetina foi igual ao placebo? Foi, no nosso resultado foi. Contudo, eu ressalto que a nossa conclusão não foi negativa. Não é que a duloxetina não teve efeito. A gente teve duas limitações que nos impedem de concluir que o resultado foi negativo. Na verdade, a gente fala que o nosso resultado foi inconclusivo. Por quê? Porque a gente perdeu uma grande quantidade de pacientes, a gente perdeu mais do que o previsto. uhum. E aí, o fato da gente ter perdido, a gente perdeu, a gente tinha previsto perder 20%, acho que a gente perdeu 30 e alguma coisa, né? 30 e poucos Foi, por cento. foi.
compromete, né, o poder aí dos testes estatísticos para encontrar uma diferença, caso ela exista, né? Esse foi, E, e assim, Dina, a maior parte aqui não foi. Foram 16 pacientes do duloxetina que descontinuaram e a maior parte foi por efeito adverso, né? exato, Qual que foi o exatamente. efeito adverso mais presente nesse grupo? Náusea, Náusea, né? náusea, que tem? Sonolência, cefaleia. Olha só, cefaleia, constipação. Dois pacientes tiveram constipações seríssimas, tiveram que fazer lavagem, Olha. secamento, né? Bruxismo, alguns casos de bruxismo também. Uma paciente descontinuou por conta de bruxismo, eu lembro muito bem, Uhum, né? Mas principalmente náusea. É tanto que uma estratégia que eu usei ao longo do estudo, toma o medicamento depois do café da manhã, que diminui a náusea, né? uhum. Mas basicamente isso. E não podia Ah, ter, e só podia ter medicação de resgate para dor, e não podia ter medicação de resgate para náusea, né? não, não, Uhum. só para dor, Até porque tá? precisa ser verificado, né? O estudo de. Uhum. E Mas aí, o que eu queria chamar a atenção aqui para o nosso resultado é o quesito, a característica da nossa amostra, uhum, né? Da nossa amostra. Eu vou resumir aqui. Qual foi o perfil dessa amostra? De maneira geral, esses pacientes, eles tinham uma dor, uma DTM de longa duração, em média 7 anos de dor, tá? Eles tinham uma dor de intensidade moderada, mas pouca incapacidade. uhum, Questão emocional, de leve a moderado. Eles não tinham um nível de ansiedade ou depressão muito elevados. Ou seja, eram pacientes com ADTM de longa duração, mas que não eram tão incapacitados, uhum. tá? Ah, e aí é um ponto que eu discuto que essa amostra, ela não é tão representativa de uma população com dor crônica. Por quê? Pois é, esse ponto talvez vai juntar com o que você falou lá no comecinho, que foi a forma como escolheram os pacientes com dor crônica, Tá, que foram esses 3 exato, meses, né? Porque, exato. de fato, a maior parte dos trabalhos que eu vejo que usam aquela escala de Van Corf, né, que é a escala graduada de dor crônica, que você também usou para avaliar a incapacidade, né? Uhum. Mostra que disfunção temporomandibular crônica, o que eles chamam de crônica pelo DC. Olha aí, talvez, nossa, me dando vários insights aqui. Eu não posso fazer nada agora, meu Deus do céu, não posso ter ideia de pesquisa. Vai para lá a ideia de pesquisa. Mas assim, mostra que que é o que você colocou, né? Que esses pacientes, se a gente só seguir a risca os 3 meses e não pensar em outra coisa, essa incapacidade ela não brilha tanto, porque existe uma incapacidade mastigatória, mas aí é que tá, Dina. Será que a gente está avaliando bem a incapacidade por DTM, né? Porque aquele questionário ele pergunta, por exemplo, você deixou de fazer uma atividade de lazer, trabalho, alguma coisa assim? E aí o paciente com DTM eu aplico, às vezes no consultório, a gente olha e vê o paciente não deixa de fazer nada, porque ele tem a dor, mas ele deixa de mastigar, ele tem um incômodo, às vezes atrapalha a cognição, mas eu não sei, eu vou te fazer essa pergunta. Será que a ferramenta que a Tem. gente avalia incapacidade não está correta? Será que o paciente que você escolheu não estava tão adequado? Ou será que DTM não provoca incapacidade mesmo? Não, provoca. Eu lembro que eu tinha uns pacientes que marcavam lá a incapacidade realmente de atrapalhar trabalhar, lazer, concentrar, estudar. Só que quem é o paciente que marca isso? Aquele paciente que não tem só DTM, né? E se a gente pegar o ICD-11, né, a última classificação internacional de doenças, e você tem lá a dor crônica, por definição, aquela dor que ela persiste por 3 meses, mas tem que ter disability, incapacidade Incapacidade e emotional distress. é Tem que ter os estresse componentes emocional, né? O componente afetivo aí presente. exatamente, as duas coisas.
E aí, eu estudando o livro do professor Oxford, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça e pronto, e clareou muita coisa. O paciente, para ter dor crônica, ele precisa ter uma dor contínua, Uhum. tá? Então vamos lá, eu tenho um paciente com DTM há 2 anos, mas ele tem uma dor intermitente. Um mês ele tem dor, outro mês ele não tem. Ok, ele tem dor há 2 anos, mas não é um paciente que tem características de dor crônica, porque apenas a dor contínua, persistente, é capaz de mudar toda a estrutura neuronal, Uhum. né? Aquela Suficiente questão para exata, e daí gerar mudar a função. modificação. Exatamente, exatamente. Então, poxa, tá aqui. É isso aqui, tá? Então, se eu for pegar outros pacientes com dor crônica, como você falou, ele pode ter dor há 2 meses direto, é dor crônica. Uhum. Se Sim, ele tiver lembra, se eu ele tiver falava isso para o todo mundo. Para mim, se dor ele tiver o crônica não é um emocional número, né? e a incapacidade junto, né? É. Para mim, dor É, crônica não é um ex- número, é uma exa- característica do paciente, não é 3 meses, exa- 2 meses, um mês, um dia. Se você exato. tiver um estresse pós-traumático, a gente publicou um trabalho sobre isso, da Camila, lembra o TCC da Camila? Uhum, Tem pacientes que sofrem um estresse tão grande que vão dormir sem nada e acordam com dor crônica. uhum, Vai dizer que não ex- é, né? exato, É, boa. exatamente. Ô, Dina, e aí, fala um pouquinho desse paper ainda, só para terminar, a questão do CPM em relação à melhora desses pacientes. O que que vocês encontraram nesse paper? A gente encontrou, então, que o CPM, ele prediz, né? Ele foi um preditor. Os pacientes que têm uma modulação de dor boa, funcionando, né? Tem uma boa analgesia, são os pacientes que respondem muito bem ao autocuidado, né? Uhum, Aí aquele mecanismo chave-fechadura. Se ele já tem uma modulação de dor boa, se eu administrar um fármaco que atua na modulação de dor, não vai ter tanta diferença, não faz sentido, porque a modulação dele já está boa, né? uhum. Então foi isso, mostrou o que outros trabalhos já tinham mostrado. Por exemplo, se o paciente tem uma boa modulação de dor, ele vai responder muito bem às terapias que a gente fala periféricas, né? Ah, o autocuidado, a questão das compressas, massagem, administração de um anti-inflamatório, isso daí. Controle de bruxismo em vigília, Isso, exatamente, né? exatamente. Agora, se ele tiver uma modulação de dor ruim, e Bom. aí, pronto. Eu acho que o primeiro paper é isso, eu queria Uhum. e aí a gente conclui, deixa muito claro que o nosso resultado foi inconclusivo por conta disso. É, falhas metodológicas, né? E Uhum. aí eu estava até via a live do Jean, estava vendo, e é exatamente o que ele fala, cada pesquisa a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo. Então, a amostra, eu selecionaria uma outra amostra, e um número maior, né? Uhum. Faria de novo esse trabalho. Então, eu acho que é isso. E aí, por isso que a gente foi para o segundo paper, segundo estudo. Ok, o nosso resultado foi inconclusivo, mas será que, se eu analisar de forma mais profunda a característica desses pacientes divididos, será que eu encontro um subgrupo que responde melhor à duloxetina? E foi isso que a gente chegou, né? E é o No, segundo trabalho, né? exatamente. Deixa eu O nosso abrir. segundo, tra- Vamos lá Uhum, para o o nosso, pessoal ver a carinha dele. Eu sei que o pessoal, a gente está transmitindo pelo YouTube, Dina, e eu sei que tem muita gente reclamando aqui pelo YouTube das imagens, do som. Eu quero, assim, pedir desculpas, mas a gente vai depois deixar. é, Isso aqui é óbvio, isso aqui é uma gravação do podcast. Eu já nem sei quanto e, tempo já tá, mas a gente vai depois deixar no podcast isso tudo. E você pode, inclusive, ouvir os demais episódios que a gente citou aqui. Então, esse aqui é a e carinha do seu segundo artigo, né? O segundo artigo da uhum, turma aqui, ó. Tô vendo que a Flávia tá aqui, a Amanda, o professor Leonardo Bonjardim, o professor Yuri Costa, o professor Paulo César Rodrigues. Aliás, todo mundo aqui é professor já, né? E feliz dia dos professores a todos eles. E tá aqui duloxetina, né? De novo, a mesma amostra, mas você fez uma análise
bem diferente explo- aqui, né? é, uma Explica análise para quem exploratória. não conhece, qual foi a análise que você fez aqui? Uhum. Na verdade, é uma análise exploratória. Por quê? Como os nossos dados foram inconclusivos, ou seja, a gente, a gente não foi capaz de afirmar nem de rejeitar a eficácia da duloxetina na DTM, a gente fez uma análise exploratória. Então, nós pegamos nossa amostra e olhamos a nossa amostra de mais perto para saber se haviam características de pacientes que iam predizer a resposta à duloxetina. E a gente chegou exatamente nesse resultado que a gente imaginou. A gente encontrou, sim, características. E sua votação, você já votou aí? Não, pera só um pouquinho que eu já vou voltar. Eu tô aqui prestando atenção aqui em você. Ah, Pode falar. então eu vou para o que interessa, os resultados que a gente encontrou. E a gente Então, peraí encontrou que realmente eu vou mudar aqui. Desculpa, pessoal, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui. Então, a metodologia foi basicamente a mesma, né? Que a você já isso. Foi tinha uma questão falado. só de olhar para os dados de uma forma diferente, Ai, desculpa, né? desculpa. E aí, você quer que eu mostre aqui a tabela? Tem a tabela, mostra a tabela. Essa tabela um, né? É, a tabelão. Pode falar dos resultados, então, Dina. Só um minutinho que eu Pode já falar. tenho aqui. Uhum, tá. Nessa tabela, eu não sei o quão nítido tá para vocês, mas não essa tabela aí, não. Sobe. É a 2. Isso, é a tabela 2. Amplia aí ela. Amplia, 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 amplia. Isso, olha só. Um, dois, três. A quarta coluna tem relative risk, risco relativo, tá? Então, aqui, ó, todo númerozinho aqui que tá maior que um, né, significa que é um fator importante para a gente olhar. Principalmente maior que 1,5, ali perto de 2, significa o quê? Que aquele fator, aquela característica, ela teve um peso para predizer a resposta ao tratamento, no caso, a duloxetina e o automanejo. E Hum. o que é que a gente encontrou? A gente encontrou características apenas dentro do grupo que recebeu a duloxetina e o autocuidado. E quais características foram essas? Pacientes que tinham uma intensidade de dor Eu tinha até severa, grifado isso. Deixa eu grifar de novo. Tá aqui, ó, intensidade de intensidade de dor. dor. Porque assim, pessoal, quem for ler o artigo, esse artigo ele está disponível para todos vocês. Nessa tabela Uhum, 2, tem o risco relativo. E o risco relativo, quando ele parte de um, significa que ele já uhum. tem, que ele está significativo. Então, vamos só mostrar aqui, Dina, por exemplo, o que não teve, né? Que é, por exemplo, aqui, a resposta maior de 40 no inventário de sensibilização central, certo? E o risco Certo. relativo foi Isso. 0,64, né? Isso. Então, o que a Dina está falando é aqui, olha. Então, nesse outro grupo, Dina, eu tinha até grifado, não sei por que que não salvou, viu, Dina? Que eu, na tabela do placebo, cadê ele, aliás? Está aqui, do placebo, né? Eu tinha notado que eu vi que o temporal summation aqui, ó, da somação, a resposta, a, a, a resposta Uhum. anormal à somação temporal foi o único que deu um risco relativo de melhora para o placebo, né? Então, só para as pessoas que forem ler e não entendem minimamente de estatística, para verificar que a gente observa essa significância, observando esse resultado do risco relativo aqui, certo? E aí a Dina está Exato. dizendo aqui, olha, então as pessoas que melhoraram só no grupo da duloxetina, elas tinham algumas características que foram. Vai, agora é com Uhum. você, madame. A intensidade de dor severa. Isso. Severa, então, aqui acima de 7, né? Acima ou igual a Ah, 7, então, numa escala entre 0 e 10. aí também a comorbidade. Com comorbidade, Comorbidade. pela uma comorbidade, at least one. Pelo menos ter uma comorbidade. Então, Uma comorbidade. isso mostra que quem tinha uma comorbidade tinha mais chance de responder positivamente, então, a duloxetina. É isso, Dina? Exato. Olha que Por quê? Olha só. Por interessante. quê? Por quê? Por quê? As comorbidades mais prevalentes: dor de cabeça, migrânia,
fibromialgia e dor cervical, né? Dessas três, duas, a duloxetina é comprovada, tem eficácia comprovada. Uhum. É. Então, já, enfim, é aquilo. Você dá a duloxetina, ela vai tratar a fibromialgia, a cefaleia do paciente, e o paciente melhora a comorbidade, já melhora a DTM. Na verdade, é um mecanismo em múltiplas pontes, né? Essa é uma opção. A outra, ele atua diretamente na DTM mesmo. No final das contas, atua na modulação de dor, né? Que é o grande guarda-chuva, É o posso assim grande falar, guarda-chuva. E né? Que é o assim, grande. uma coisa que eu achei importante aqui foi que para pacientes que apresentavam sintomas de ansiedade, mas não Uhum, sintomas de depressão. E se você olhar o risco, né, o risco relativo uhum, maior foi para sintomas de ansiedade, exato. né? Quase duas vezes, né? Quase duas vezes. Ela funciona muito Ah, bem, então. E uma coisa interessante, só que se o paciente tiver um sono não reparador, isso também não vai ter um efeito. Ele ter um sono bom ou não, não faz diferença na duloxetina. Que às isso. vezes, e eu acho isso um dado clínico importantíssimo, Dina, porque muitas vezes a gente olha para o paciente e pensa assim, bem, tem problema de sono? Não tem? Aí a gente começa a escolher a medicação mais ou menos por aí, né? Tem sintomas de ansiedade, tem comorbidades. Então, eu acho que esse trabalho, esse é o coração dos seus resultados. Eu acho que isso é o que mais clínico você poderia trazer dos seus resultados, você não Ex- acha? Exatamente. Então, nesse trabalho, a gente mostra o perfil do paciente com DTM que responde aí melhor à adição da duloxetina ao automanejo, que seria o paciente que tem comorbidades dolorosas, pelo menos uma comorbidade, e se ele tem comorbidade, a DTM dele já vai ser mais severa, né? A gente sabe quanto mais comorbidades, maior a intensidade de dor, maior a severidade, e aquele paciente também que tem sintomas elevados de ansiedade. Então, esse é o perfil, são características dolorosas, dolorosas e características emocionais também. E dentro do que você trouxe, aí eu faço até uma observação, porque a gente viu que a duloxetina, mesmo administrada de manhã, ela pode ter um impacto negativo no sono para algumas pessoas, Para algumas né? pessoas. Sempre Ela efeito pode. colateral é para algumas pessoas. Você falou do bruxismo, foi um efeito colateral presente em em uma pessoa só, né? Mas uma amostra de 80 teve uma, né? Ó, então não chegou a ser Foram 100. duas que Duas, caíram. duas numa Duas. amostra de 80, né? Então Uhum, isso é, acontece, isso pode acontecer. E agora você falando também a respeito da insônia, né? Que acaba acometendo alguns pacientes que apresentam, que acabam ingerindo a duloxetina, mesmo ingerindo pela manhã, né? pela manhã, exatamente. Agora, Então, olha esse que trabalho coisa louca, você falou agorinha que teve paciente que teve sonolência. é, aham, Incrível, né? Então, na mesma amostra, a gente tem pacientes que tiveram problemas com relação ao sono e tiveram sonolência. Então, é, assim, efeito colateral, efeito adverso, tem que ser avaliado e não é uma regra, né? Eu sempre falo isso quando a gente fala dessas medicações. Não é uma regra ter o efeito adverso, né? a gente lida com biologia e não matemática. Então, Exatamente. é muito variável. E o É, nosso trabalho, ele veio para mostrar exatamente que nenhum trabalho, né, ou nenhum trabalho, perdão, nenhum tratamento, ele é eficaz para todos os pacientes. A exatamente. gente precisa olhar por menores características desse paciente para poder selecionar aquilo que é mais indicado, né? Sim, e é o que você encerra ali no seu trabalho, né? Uhum, Você encerra falando do impacto clínico desse trabalho e você diz, olha, a gente está uhum, tentando minimamente personalizar o atendimento ao nosso paciente. Quando você falou do meu armário com as minhas roupas, continuam lá. Essa é uma uhum. analogia que eu uso em aula que eu falo que cada paciente é uma festa e a gente escolhe a roupa que a gente vai usar para ir nessa festa. Uma coisa a gente sempre leva, né, Dina? Que eu brinco, viu, gente? Eu brinco assim, que a gente sempre tá ali, bem, algumas pessoas, né? Como diz, né? Ali com a roupa íntima, né?
E aí, e a roupa íntima é o que a gente tem de educação, educar o paciente, explicar para ele qual é a sua condição. E aí, hoje eu recebi eu tomei como um elogio, né, do paciente. O paciente falou, eu falei, expliquei para ele porque ele tinha que fazer uma respiração quando ele estava ansioso. Era um paciente que tinha uns tiques, vários tiques, e, enfim, muito ansioso. E aí eu falei, olha, por que que tem que fazer a respiração? Porque a respiração vai ativar o nervo vago, vai equilibrar aqui dentro da cabeça, tem um lugar chamado sistema límbico, e expliquei tudo bonitinho para a linguagem, para ele entender. E ele falou assim, doutora Juliana, nunca ninguém falou isso para mim, já é um senhor, ele falou assim para mim, o meu psiquiatra fica falando para eu fazer yoga, fazer meditação, ninguém nunca parou e me explicou, agora eu entendi o porquê. Agora eu entendi por que que eu tenho que respirar profundamente, ou parar, fazer pausas respiratórias ao longo do dia. Então, essa individualização, que além, a gente tem que individualizar, mas a gente tem que lembrar de usar a nossa roupa íntima. Então, uma beleza do seu trabalho, Dina, claro que foi o fármaco e é o que talvez atraia todo mundo para sua pesquisa. Quando eu coloquei, muita gente falou: ah, imperdível, não vou assistir. Porque as pessoas querem saber do fármaco, mas eu acho que também uma coisa, não sei se você concorda comigo, foi mostrar que o bom e o velho, né, a educação associada aí ao nosso tratamento mais conservador, ele de fato funciona e funciona muito bem, e na maioria das pessoas. Não sei se você concorda comigo. Mais uma vez. Claro, 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 claro. Porque a parte da educação, ela tem é, tem dois mecanismos, né? A educação tem alguns componentes do self-management que a gente, como por exemplo a termoterapia, né? A massagem, você tem ali uma ação periférica de vasodilatação, entre outras coisas. Mas você tem o self-management, a parte principalmente da educação, é uma modulação de dor top-down, né? De cima para baixo. Você trabalha a questão cognitiva, o entendimento do paciente, né? E aquilo, a partir da cognição, você ativa áreas cerebrais que vão ali ativar o sistema de modulação de dor. Isso tem um poder muito grande, né? Tem um trabalho da professora Ambra, que ela mostra que a placa, né, sem Não a educação, não tem efeito nenhum. tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. E, Ju, olha um negócio, você que é curiosa. E só que os profissionais têm dificuldade. Por quê? Porque você precisa desenvolver habilidades outras que a odontologia não costuma desenvolver, né? Que é a conversa com o paciente, Comunicação. isso, a comunicação, tem a tal da entrevista motivacional, enfim, tem tudo isso. E sabe um dado que eu vi recentemente? Principalmente os homens têm dificuldade, os homens especialistas têm Uhum. dificuldade desse contato, né? Dessa conversa, dessa instrução, dessa orientação, de fazer isso, Sim. né? Então, eu vejo isso como uma das habilidades do profissional, nem digo profissional de dor do futuro, do profissional de dor de agora, século Claro, XXI, de imagina. agora, De agora, e eu exatamente. acho que a odontologia, eu não sei se você tem acompanhado, Dina, mas eu tenho acompanhado muita gente falando de como se comunicar, se comunicar com o paciente, né? Uhum, E as pessoas chamando atenção, né? Para que as uhum, pessoas aprendam a ferramentas, estratégias de comunicação e como a estratégia de comunicação ela é realmente poderosa e ela é realmente muito eficaz, né? Eu acho que lidar com o paciente, saber ser assertivo no seu diagnóstico é importante, uhum. mas saber explicar o diagnóstico para o paciente é tão importante quanto, porque melhora os índices de catastrofização, né? E eu acho que seu Uhum. trabalho é mais um trabalho também que corrobora com tudo isso que a gente viu aqui, né? Mas, ó, Exato. eu acompanhei ali um pouquinho, não muito, mas acompanhei de perto você entre 2018 e 2020 fazendo esse trabalho. Eu sei do trabalho que você teve e olha, ficou lindo. Os papers ficaram lindos. Eu não esperava menos, né? Eu finalizei ele às portas da pandemia. Na verdade, a pandemia Nossa, fez finalizou com. em março de 2020, eu vi. Eu É, reparei isso, eu observei. Falei, nossa,
Março de 2020, menina do céu, né? Mas É, sensacional, né? Tá de parabéns. Eu mas é fico isso. feliz. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para a turma. Bem, já convido a todos a lerem. Eu vou deixar as referências Hum? nesse Spotify, Na legenda do Spotify, na legenda do YouTube. Vai para o YouTube, Pronto. vai para todos os lugares. E deixa aí sua mensagem final, então, Dina. O que você me fala a respeito disso? Mensagem final. Vamos lá, mensagem final, agradecer a oportunidade de compartilhar o conhecimento. A gente fica 3 anos trancado, né, dentro ali da universidade, trabalhando afinco, escrevendo. A gente publica, muitos pesquisadores têm acesso, mas o clínico não, né? Então, e essa é uma oportunidade da gente compartilhar e trazer para a prática clínica. Como que a gente interpreta esses dados? Porque não é só leitura, né? A leitura é a parte mais fácil de qualquer trabalho, mas é aplicação, e é isso que dá sentido para toda pesquisa. É uma aplicação clínica. Se não tiver aplicação clínica, é inútil, é inútil. Até os trabalhos com animais ou laboratoriais, eles têm que vislumbrar, né, como que eles podem ser úteis, né, no futuro. É, até porque a pesquisa, ela parte da clínica e é para a clínica, né? Tudo isso. O paciente, ele é o centro, né? Ele é o centro. Então, eu espero que você continue fazendo, né, mais lives com outros pesquisadores, para E você já difundir está o na sua conhecimento. terceira live? Então, É, terceira é, live, não, perdão, terceira gravação de podcast. Lembrando que você gravou uma sobre exercícios físicos, que é super ouvido. é, Depois sobre a sua exato. experiência em Arros, né? Que Uhum. você falou um pouquinho de como foi na Dinamarca. Agora Isso, mostrando os seus atendimentos. Em breve a gente grava um só sobre falar sobre como é a educação em dor. Digo, educação. educação dos graduandos sobre dor. É isso aí. Vamos sim. E pode falar sobre um monte de coisa, novidades, neurociência. Isso aí. Não, Dina, só agora vamos entrar no cafezinho. Eu sinto muita falta da sua curiosidade também. Toda vez eu chegava no IEL, ela falava assim: Você leu não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente sentava e filosofava, né, Dina? Quantas vezes a gente não filosofava sobre um artigo que a gente tinha lido e falava e falava e falava. E eu sinto muita falta disso. E até hoje, quando eu boto lá sobre dor neuropática aguda, não saiu nada, viu, Dina? Desde que você me falou. Nada, Não sai nada. Dor neuropática aguda é terra de ninguém. E eu tenho conversado com alguns professores e falado, alguém precisa estudar isso, não é possível, né? Tá aí, então a gente tem a sua foto na minha aula e fala, a Dina me chamou a atenção para essa reflexão, e aí eu conto a reflexão que a gente teve. eu Saudades tô com. aí, espero que você esteja bem aí no Piauí e seguindo o seu trabalho, que é brilhante, eu conheço você, você trabalha muito bem e eu vou convidar todos também para te seguir. Fala a sua Uhum. rede social, é arroba. Arroba doutora Dina Mara Ferreira. Pronto. Eu vi que você. Pode Você sabe, Dina, eu não entro muito no Instagram, mas hoje eu vi que você posta vários vídeos, e achei muito legal. Depois eu vou assistir alguns deles. Viu? Mas de é, fato, gente, a gente tem. Eu entro no Instagram, falo com o Instagram, fecho o Instagram. É assim a vida. Isso, porque isso, são muitas as demandas, né? As demandas da vida só vão aumentando. Gente, então, para É. você que ficou até aqui, até agora, vou convidá-los de novo a ouvir os demais episódios desse podcast. Em breve a gente vai gravar mais um sobre mais um trabalho que foi publicado por um pesquisador brasileiro. Obrigada, Dina, e obrigada a todos que acompanharam aí. Deixa eu encerrar então a gravação. Mas, tchau, tchau.